Meu nome é Vinícius de Oliveira, eu vou falar sobre a metodologia, referências teóricas e um breve histórico sobre o asfalto borracha. A metodologia foi instituída a partir de pesquisas bibliográficas exploratórias, no qual há uma familiarização dos assuntos de implantação da resolução do asfalto borracha e quais seriam as técnicas mais adequadas para uma melhor inserção desse método. Agora, as referências teóricas. Então, é uma estrutura construída sobre a superfície obtida pelo serviço de terraplanagem com a função principal de fornecer ao usuário segurança e conforto, que devem ser conseguidos sob o ponto de vista da engenharia, com a máxima performance e o mínimo custo. Um breve histórico. As pesquisas e a utilização do asfalto borracha iniciou-se através do estudo de empresa americana que avançou com um produto que fosse à base do asfalto borracha chamado Ramflex. Em 1960, o engenheiro Charles Donald começou uma pesquisa quando percebeu que a mistura feita por ele para a correção de trincas no teto de seu carro, depois de um tempo, não sofreu nenhuma corrosão e teve alta resistência. Então Charles compreendeu a incorporar na mistura asfáltica o pó de pneus triturados com material elástico resultaria em corrigir problemas relacionados à durabilidade, resistência e flexibilidade. Chamo Felipe Mendes Pereira. O asfalto borracha surgiu como meio de melhorar as pistas urbanas e seus problemas estruturais, como por exemplo rachaduras, erosões, entre outros. A borracha utilizada no asfalto borracha advém de pneus descartados, pneus não utilizados mais, sem uso, contribuindo então positivamente não só para a melhoria das pistas e manutenção, mas também para o meio ambiente, pois uma vez você gera reciclagem e evita o armazenamento irresponsável desses pneus, que na maioria dos casos vem a acumular insetos, larvas de mosquitos, como por exemplo o mosquito da dengue. O processo de inserção dessa borracha no asfalto se dá por duas vias, a via seca e a via úmida. Na via seca, a borracha é triturada em formato de grãos, misturada ao agregado, para logo após se misturar ao CAP, que é o concreto asfáltico de petróleo. Já na via úmida, diferentemente da via seca, essa borracha já é misturada ao próprio asfalto, ao próprio CAP, de maneira que se forma uma massa homogênea para assim então se utilizar na pavimentação ou reparo das pistas urbanas, enfim. Estudos feitos na Universidade de São Paulo comprovaram que o asfalto borracha tem uma durabilidade 2-3 vezes maior que o asfalto comum. Consequentemente, a sua manutenção se dá no maior espaço de tempo. Então, é mais que comprovado de que o asfalto borracha é 2-3 vezes mais durável, consequentemente mais benéfico para a sociedade como um todo. Meu nome é Candice de Souza Valente e eu vou falar sobre as características do ligante modificado por borracha. Ele ajuda no aumento da flexão, destilação sustentável de pneus, economia de combustível, envelhecimento mais lento, ele tem maior viscosidade no momento da preparação, maior capacidade de impermeabilização, mais aderência ao trafegar e melhora da frenagem, bem como melhor elasticidade, menor risco de aquaplanagem, menos sensibilidade a variações extremas de temperatura, redução do ruído entre pneu e pavimento, bem como reduz a espessura da pavimentação. Esse tipo de pavimento tem vantagens comprovadas. Entretanto, o custo de aplicação é, em média, 30% mais caro. Custo e manutenção são dois aspectos importantes na pavimentação. Considerando apenas a execução do serviço, 1 quilômetro deste material fica na faixa dos R$ 117 mil, contra cerca de R$ 90 mil de um pavimento tradicional. O uso de pneus inservíveis na pavimentação, além de ser uma causa ecologicamente sustentável, aumenta a vida útil do pavimento. Esse material é 65% mais viável que o asfalto comum, além de ter menor manutenção por ser menos propício à fadiga. O valor de investimento em execução é totalmente recuperado através do menor custo de manutenção. Custo e manutenção andam lado a lado na pavimentação, uma vez que a busca por um polímero ligante de modificação é feita para compensar a perda de resistência e melhorar a vida útil do pavimento, melhorando seu desempenho pelo processo de modificação asfáltica. Olá, eu me chamo Estela Gabriela Santos de Oliveira, curso Ciências Contábeis,
no UniCeub, no campus da Asa Norte. Eu vou falar sobre os processos de pavimentação a quente e a frio, com ênfase no processo de pavimentação a quente. Existem alguns métodos de pavimentação, porém os mais utilizados são o concreto usinado betuminoso a quente e o pré-misturado a frio, com revestimentos específicos cada um. Agora eu vou falar um pouco mais sobre o concreto usinado betuminoso a quente. Censo vai falar que a origem deste processo se dá devido à mistura de materiais minerais com petróleo misturado com cimento asfáltico, sendo que ele é a principal técnica de pavimentação asfáltica por aquecimento de ligantes, onde esse método ele é mais utilizado para construção e reconstrução de pavimentos, tanto os mais rígidos aos mais flexíveis. O processo de preparação deste método ele é feito numa usina, onde são agregados os componentes a seco e aquecido junto ao cimento asfáltico. Censo vai falar que ele é um dos processos de revestimento melhores que existem, porque por ele ser a quente, você pode agregar outras coisas, trazendo ele para suas necessidades. Ou seja, você pode modificar ele de modo que atenda melhor a sua necessidade. Ele vai falar também que ele tem uma durabilidade melhor, uma resistência melhor e um baixo custo de fabricação. Oi, meu nome é Letícia, eu vou falar sobre o concreto usinado betuminado quente, suas técnicas e equipamentos. De acordo com o Bonet, alguns equipamentos são necessários para a aplicação. Eles são as usinas, os acabadores, os rolos compressores e os caminhões basculantes. De acordo com Nogueira, os produtos que saem dos processadores e misturadores não devem ficar muito tempo no processo de transporte, porque sua temperatura não pode ficar abaixo de 120 graus. Alguns fatores também influenciam na qualidade do revestimento, o local de fabricação, a temperatura, a duração do transporte entre o local de fabricação e o local da obra e a temperatura do dia em que será realizada a obra. Algumas recomendações também são exigidas para a aplicação, entre elas é que o perímetro em que for aplicado esteja limpo e arejado com antecedência para que não haja interferência de resíduos ou poeira. E após a aplicação do revestimento é passada uma camada de pintura para ajudar no nivelamento e na aderência do trânsito. A aderência necessária para o trânsito. Para esse nivelamento e aderência é usado um vibroacabador e são necessários 2 dias para a cura do pavimento. Agora eu vou falar dos revestimentos a frio, que são as misturas usinadas de agregados, enchimentos graúdos junto com emulsões asfálticas de petróleo. Essa aplicação é feita em loco e com temperatura ambiente e pode ser usada em ruas de baixo tráfego ou camadas intermediárias ou em manutenção de asfaltos já existentes. Ele é mais favorável por ter o uso de equipamentos mais simples e sua trabalhabilidade ser feita em temperatura ambiente e sem risco de perda ou problemas com o transporte. Sou o aluno Bruno Henrique Vieira Borges, meu RA é 21853628. Então eu vou falar aqui da parte do artigo conclusiva, a parte dos resultados e das discussões. Então, no princípio, foram expostos 2 problemas pelo pessoal que montou o artigo, que fez o artigo. O primeiro deles é a falta de resistência e durabilidade do asfalto convencional utilizado nas estradas brasileiras. E o segundo deles é o problema ambiental dos pneus que não são utilizados mais, dos pneus que não servem mais para trafegar nos veículos. Então são esses 2 problemas que foram expostos, né? E aí, na intenção de solucionar esses 2 problemas, os autores do artigo pesquisaram sobre a existência de um composto de borracha, né, feito pelos pneus, que não são utilizados mais, incluído no asfalto, para aumentar sua durabilidade, sua resistência e para acabar com o problema ambiental dos pneus que não são utilizados. Então, como resultado, o que nós temos? Então, nós temos um asfalto muito mais durável, muito mais resistente, aumentando a segurança do tráfego, aumentando as condições das vias e temos também
uma reutilização dos pneus que muitas vezes não tem destino. Então, os aterros já não suportam mais a quantidade imensa de pneus. Os pneus, eles não têm serventia após terem sido utilizados e não servirem mais para o tráfego no veículo. Então, 2 problemas foram solucionados com a existência do asfalto convencional. Como empecilho para o emprego desse asfalto, nós temos 2 coisas. Então, a primeira delas é o alto custo inicial. Então, muitas vezes as empresas que são responsáveis por esse tipo de coisa, ao se depararem com o custo inicial, elas decidem elas optam por continuar com o asfalto convencional. Isso é um problema. Mas, após uma análise mais profunda, é possível perceber que, se for utilizado o asfalto com composto de borracha, o custo do asfalto de manutenção é muito menor do que o asfalto convencional, compensando inclusive o custo inicial do asfalto de borracha. Então, como conclusão dos autores, ficou exposto que é necessário mais exposição dessa informação, ao passo que, se for exposta a informação, as empresas vão poder concluir de melhor maneira o uso do asfalto de borracha, o melhor uso do asfalto de borracha. E os governantes, eles precisam dar mais incentivos para o pessoal que mexe com essa área. Se tiver um incentivo fiscal, né, para o pessoal que mexe com isso, com certeza, isso ficou exposto pelos autores, o asfalto ele vai ser mais empregado, melhorando aí as condições sociológicas, as condições de trafegabilidade, as condições de segurança do pessoal que utiliza a via. Então, como conclusão, ficou isso. Falta incentivo fiscal, falta disseminação das informações, principalmente das faculdades, ao passo que essas são responsáveis pelas pesquisas. E se caso esse tipo de coisa aumentar e for solucionado, o asfalto de borracha vai ser empregado e com certeza vai ter uma melhora aí, tanto sustentável, ambiental, quanto física, palpável, né, nos asfaltos.